Olha, a igreja que quer fazer a obra, o Espírito Santo conduz ela. Diga comigo, bem forte. No horário, para a pessoa. Vamos lá, qual é a primeira? No horário. Segundo, e o próprio texto. É muito interessante vocês atentarem para isso. Uma igreja que ela vive no Espírito Santo, ela faz a obra, ela não deve se preocupar com a hora, porque na hora certa o Senhor agiliza para você trabalhar. Segunda coisa, não deve se preocupar com as pessoas. Ah, ali é um doutor, o que é que eu vou pregar para aquele doutor? O que é que eu vou ensinar para aquele doutor? Eu já vi irmãos na igreja, não vou discordar plenamente, mas dizerem assim: doutor prega para doutor, funcionário tal prega para funcionário tal. Agora imagine, se a maioria naquela época não tinha cultura, como era que eles iriam invadir Roma para pregar o evangelho? E como foi que o evangelho chegou na casa de César, nas autoridades, se não tinha crentes de alto níveis para pregar o evangelho? Se você pegar Lucas 8, que é o texto que nós estamos lendo, como foi que a igreja sacudiu Samaria? Então daqui vocês podem observar a importância do professor da escola dominical, a importância do pastor ser dirigido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir na hora certa, para o texto certo e para a pessoa necessitada. Quando você vai para João 14, 26, aquele Espírito Santo Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Daí a importância da igreja viver na direção do Espírito Santo. Só para vocês terem uma ideia, vamos analisar Samaria. Olhe para cá, só para vocês terem uma ideia. A evangelização em Samaria, ela começa de modo geral, na massa. Filipe, ele vai pregar e a cidade toda é abalada pela mensagem dele. Então preste bem atenção. Aonde é que ele vai pregar? Digam comigo, Samaria. Vai lá, bem forte, Samaria. Vocês sabem, à luz de 2 Reis, capítulo 17, que Samaria, que era a capital do Reino do Norte, fundada por Oni, que na verdade ele funda essa capital, mas os assírios, quando dominam tudo, eles levam aquele povo para habitar na terra do povo de Deus, e lá os samaritanos ficam. Os samaritanos não eram judeus, mas eles criam um templo rival ao templo do povo de Deus, costumes diferentes, idolatria, crença misturada. Então perceba que Samaria, você sabe, pela tradição histórica, era um local de uma fé misturada, de uma fé complicada. Ele vai pregar em Samaria. Cultura diferente, costumes diferentes e crenças misturadas. Mas qual é a segunda coisa que você vê aqui? Quando ele chega lá em Samaria, Filipe, tem um mágico, tem um homem que é chamado Poderoso. Aqui você pode perceber o que é que o poder do evangelho faz. Samaria, crença misturada. Samaria, poderes mágicos, crendices. E como pregar nesta cidade? Como falar nesta cidade? Se tinha esse homem que iludia e todos o tinham como uma grande personagem. Filipe, ele vai para Samaria, ele não inventa outra coisa, ele só prega o evangelho. Ele não inventa. Ah, mas aqui tem um homem poderoso, é um grande mágico, é um homem que sabe usar feitiço. Ele não se importa com o feitiço dele. Ele não quer impressionar ele. A Bíblia diz que ele vai para Samaria e prega a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Deus confirma a mensagem dele com sinais e maravilhas, de modo que acontece um maior avivamento em Samaria. Então você pode observar como é que um evangelho entra em cultura velha misturada,
crença velha que não prestava. Como pregar numa cidade dessa? E que ela acreditava em poderes de homens como tendo forças sobrenaturais. Como pregar o evangelho? Filipe não fez nada a não ser apresentar Cristo. Ele pregou Cristo e acabou-se a conversa. O que um professor da escola dominical deve fazer? Apresentar o evangelho, apresentar a palavra. Ah, pastor, mas aqui tem fulano de tal que era bruxo. Não se preocupe e nem fique perguntando. Tem irmão que fica perguntando: ei, irmão, na macumba, quando tu estava na macumba, me conta aí como eram os demônios. O que tu quer com isso? Né? Sai da lição, aí ele fica: olha, irmão, aqui esse irmão, conta teu testemunho aqui, irmão. Contar o que Jesus faz é uma coisa. Há um livro de um autor, que eu não vou citar o nome dele aqui. Quem são eles? Ele escreveu esse livro, é de um pastor de uma igreja aí, eu não vou citar com respeito à igreja dele, e ele também. Ele cita o nome de todos os demônios que tem no mundo. Agora, cada um, como é que ele conheceu os nomes daqueles demônios? Ele conheceu porque várias pessoas saíram e contaram para ele, e ele fica contando os nomes dos demônios. Então perceba que quando Filipe chega em Samaria, olha, irmãos, eu estou falando de crença misturada, lá estavam os samaritanos. E se você pegar João capítulo 4, a Bíblia diz que os samaritanos não se comunicavam com os... Então você tem crença diferente, costume diferente, e a crença dos samaritanos não era polida, eles criaram até a própria Bíblia deles. Então, como chegar para o evangelho ali? Como chegar para pregar o evangelho? Se vocês analisarem, o texto é marcado da ação de Deus. O Espírito Santo estava em Filipe, o anjo ajudando Filipe, o Espírito Santo orientando. Se você estuda, se você lê, se você medita na Bíblia, não se preocupe. O Espírito Santo vai te levar na hora certa, na pessoa certa e no texto certo. Quem crê nisso?